dentro de campo é que não teve muita emoção, né? Nada. Mas eu acho que era um empate bem... aquela pedra cantada, né? Eu, pelo menos, não esperava muito mais do que isso, não. Só para informar que agora, nesse momento, falando em Japão ainda, o Japão tá jogando, eu tô aqui, ó, um olho no peixe, outro no gato aqui, tá 0-0 contra o poderoso Tajiquistão. O Japão é líder do seu grupo. O grupo é meio tranquilo aqui para o Japão. É Tajiquistão, Quirguistão, Mongólia e Mianmar. O Japão, semana passada, venceu a Mongólia por 6-0 e a seleção olímpica do Japão, inclusive, ganhou da seleção olímpica brasileira, né? Eles estão muito confiantes nessa garotada do Japão aí para os Jogos Olímpicos. Mas o Japão ainda não conseguiu furar a retranca aqui do Tajiquistão. 0-0, mesmo placar de Coreia do Sul e Coreia do Norte. Esse era um jogo muito aguardado, porque foi o primeiro jogo oficial em Pyongyang, na capital da Coreia do Norte, entre as duas Coreias. Elas tinham se enfrentado na capital norte-coreana num amistoso em 1990. A Coreia do Norte venceu por 2-1, mas o histórico de confrontos é mais favorável à Coreia do Sul. A tradição da Coreia do Sul é bem maior, né? Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, as duas seleções acabaram se classificando. A Coreia do Norte, inclusive, foi adversário do Brasil na estreia. E elas se enfrentaram também no mesmo grupo e, na ocasião, se enfrentaram 4 vezes com 3 empates e uma vitória da Coreia do Sul por 1-0 em Seul. O jogo da volta, né, será em Seul também, mas só em junho do ano que vem. Realmente foi um jogo não muito emocionante e os dois principais jogadores, né, o Kwang Song da Coreia do Norte, que está no Juventus, contratado da Juventus da Itália, e o Son do Tottenham, que aí é mais conhecido da Coreia do Sul, não furaram também as respectivas retrancas. Ficou parecendo a relação política entre os dois países ali, que anda meio congelada, meio no 0-0, sem muitas definições. Agora, a eliminatória da Copa do Mundo, da Copa do Catar de 2022 é muito interessante politicamente ou geopoliticamente falando, em termos de Ásia, porque a gente tem um grupo, por exemplo, que Irã e Iraque se enfrentam. Os dois países tiveram uma guerra terrível durante 8 anos, nos anos 80, enfim, e tem correntes políticas ali conflitantes também. Aliás, muitos países árabes não têm relações boas com o Irã, né? A gente tem Índia e Bangladesh, que não são potências do futebol, mas são vizinhos e volta e meia também tem algumas questões fronteiriças ali se enfrentando. Então é bem interessante do ponto de vista político, assim, acompanhar a eliminatória da Ásia. E Coreia do Sul e Coreia do Norte, esse jogo não foi transmitido para fora do país, para fora da Coreia do Norte. Nenhum jornalista estrangeiro pôde se credenciar, pôde acompanhar o jogo. A torcida visitante não pôde ir a Pyongyang conferir. Foi quase um jogo clandestino, mas foi um jogo oficial da FIFA, né? Tem uma história famosa da Coreia do Norte que perdeu um jogo de 7-1 e mostrou só o gol a favor. Então, na Coreia do Norte, o jogo foi 1-0. Isso é uma lição para quem defende censura, né? Tem gente que defende, né? Sim. A censura acaba sempre nisso aí, nesse tipo de coisa. E segundo a lista que eu achei aqui, o Gil pode me confirmar se é verdade ou não, fica na Coreia do Norte o maior estádio do mundo. O estádio com maior capacidade de público do mundo. É o estádio onde o Kim Jong-un enfim, o pai e o avô, que foram líderes políticos, ditadores da Coreia do Norte, fazem aquelas apresentações que a gente vê, né, de elogio ao regime, aquele mosaico que é super bem treinado, né? E é nesse estádio onde foi realizado o jogo com a Coreia do Sul. Eu vi algumas fotos do estádio, não parecia cheio, na verdade parecia bem vazio, mas com esse bloqueio também de imagens, o Japão não tem relações diplomáticas com a Coreia do Norte. Então, aqui a gente também tem uma dificuldade grande de acompanhar o que acontece na Coreia do Norte por conta disso. Mas as fotos que eu vi, pelo menos, não sei se eram só do aquecimento, não sei se vocês tiveram acesso aí a outras imagens, eu ainda não vi, mas não vi muita gente no estádio, não. Eu leio tudo que me cai na mão sobre a Coreia do Norte. Eu sou fascinado com a história da Coreia do Norte. Na verdade, com a história da divisão das Coreias e tudo mais, eu sou muito interessado nessa história. Esse estádio, ele tem uma capacidade de público também indefinida. Depende de quanto a Coreia, ditador quer que caiba. A propaganda do regime cabe 150 mil pessoas, mas a estimativa é que cabem, na verdade, 114 mil só. Mas, de qualquer jeito, é mais uma prova de que a falta de informação dessa é um detalhe desse, né? A capacidade de público de um estádio. Temos também, pelas eliminatórias asiáticas, jogo... Fala, Gil. Não, eu ia dizer que a própria população da Coreia do Norte também é meio misteriosa, porque a gente sabe que a Coreia do Norte enfrenta embargos, então boa parte da população sofre com a fome
Pyongyang é uma espécie de cidade modelo, a capital da Coreia do Norte, mas no interior os relatos de que a situação é dramática para boa parte da população e não se tem realmente a certeza absoluta de qual é a população da Coreia do Norte, justamente porque muita gente pode estar morrendo de fome, mas o regime tenta esconder. Acho que você ia falar do jogo da Arábia Saudita lá na Palestina, não é, Barreto? Isso. Pois é, mais um jogo interessante, né? Mais um jogo interessante, a Arábia Saudita indo jogar com a Palestina. A Palestina é reconhecida como seleção pela FIFA, assim como o Kosovo na Europa é reconhecido pela FIFA, embora muitos países não reconheçam como estados ou como nações independentes. E esse jogo ainda não começou, mas a delegação da Arábia Saudita foi visitar os jogadores. Foram à mesquita de Al-Aqsa, que fica em Jerusalém Oriental, e é uma das mesquitas mais sagradas para o islamismo. Então, assim, num processo em que você tem Israel ali do lado, Arábia Saudita, Palestina, também, eu não diria que é uma provocação, porque eles são muçulmanos e foram professar sua fé numa mesquita sagrada. Mas também é uma peça desse xadrez geopolítico. Israel, tanto é que Israel não joga as eliminatórias na Ásia, joga as eliminatórias na Europa, justamente para evitar confrontos com países que não têm relações diplomáticas com Israel.